noite, povo de Deus. Que a paz seja com todos, amém? Amém. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, povo? Só até essa parte. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Glorioso eterno Deus, Pai Todo-Poderoso e bondade infinita, em nome de Jesus Cristo, Pai. Mais uma vez nós entramos diante de Ti, Senhor, em espírito e em verdade, em oração. Estamos aqui reunidos nesse momento, ó Pai, para Te cultuar, para Te exaltar, Te glorificar, porque Tu és Deus. Tudo que existe nessa terra, meu Deus, foi feito por Tua determinação, por Tua vontade, pelo Teu mandamento. Por isso, Senhor, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e bendizemos o Teu nome. Buscamos, Senhor, pela Tua misericórdia, a presença do Teu Espírito Santo em nossa vida, Pai. A unção do Teu Espírito Santo em nossa vida. E declaramos a cada dia, a cada momento, a cada instante, que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Deus, faça-se presente no nosso meio, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos encher, possa nos renovar, possa nos transformar a cada dia. Que saiamos daqui hoje, Senhor, renovados, transformados, mudados pelo Teu poder, Senhor. Que possamos sair daqui, Senhor, mais cheios do Teu Espírito do que quando entramos, Senhor. Que a Tua presença seja viva, real e verdadeira na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Abençoa-nos, Senhor, pela Tua bondade infinita. E fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. E usa esse humilde servo, usa-me, Senhor, como instrumento nas mãos do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Venha sentar, vamos ficar à vontade. Amados irmãos, eu meditava na mensagem para trazer à igreja nessa noite. Vai orando, vai fazendo esboço da mensagem. Eu gostaria de dividir com os irmãos, dividir com a igreja, em 2 episódios. O primeiro episódio que foi trazido por um amigo meu, e ele tem uma empresa, ele atua no Brasil todo, e ele precisava fazer um trabalho na cidade de Belo Horizonte. E ele então precisava contratar um funcionário para trabalhar como auxiliar administrativo, e procurando, labutando para conseguir esse funcionário. Custou muito para achar. Era um jovem, na casa dos 20 anos. E aí começou a saga, porque o funcionário queria trabalhar home office, somente home office, ou seja, trabalhar de casa. E ele precisava que o funcionário trabalhasse presencial. E diga-se de passagem nessa história, que o escritório onde o rapaz ia trabalhar, o escritório, é na Pampulha, lá no Belo Horizonte. Quem conhece
E a Pampulha é um bairro nobre. Bairro nobre. Ia trabalhar no escritório, de frente para a Lagoa da Pampulha. Todo climatizado, com ar-condicionado. A única coisa que o camarada tem que fazer é sentar, ligar o computador e trabalhar. No computador. Mas o indivíduo não queria. Ele queria trabalhar home office todos os dias. Depois de muita conversa, de muita tratativa, conseguiu-se então que o rapaz trabalhasse 3 dias presencial e 2 dias home office. Segunda e sexta, trabalharia de casa. Ia para o escritório apenas terça, quarta e quinta. Então foi acertado que pagaria o salário e pagaria o transporte. Então ele falou para o contratante, o patrão: olha, eu preciso que você me dê R$180 por semana para eu pagar o meu transporte. E o patrão falou assim: mas R$180 por semana? Mas por que R$180 por semana? Para você trabalhar 3 dias na semana? O rapaz falou: é para pagar o meu Uber, porque eu irei e voltarei do trabalho de Uber. Então é R$30 de manhã para eu ir, R$30 à tarde para eu voltar, R$60. 3 dias na semana, R$180. E o patrão então falou: meu amigo, então você pode procurar uma outra empresa para você trabalhar. Porque nas condições que você está querendo, não tem como fazer isso. Não tem jeito. Sem dúvida nenhuma, irmãos, trabalhar de Uber é bom. Ir trabalhar todos os dias de carro, para quem tem carro, é bom, é um conforto maior, resta dúvida. Mas, na situação que o país está vivendo, não dá para fazer isso. É difícil. A outra situação, eu presenciei agora e pouco, estava vindo aqui para a igreja. Parei aqui no sinal, esse sinal aqui na esquina da ponte. E aí chegou-se um rapaz, pela aparência física dele, já não é novinho mais, e ele estava com uma garrafa de cachaça na mão, já pela metade. E aí chegou e falou: meu amigo, me arruma uma moedinha para eu tomar uma cachaça. Eu falei: não, isso faz mal para a saúde, isso não é bom para você, não vou te dar o dinheiro para você tomar. Eu falei: se você quiser, logo aqui na esquina, aqui, do lado do Bahamas, é uma igreja. Vai lá fazer a visita da igreja. Lá tem Jesus Cristo que pode te dar uma vida melhor, um mundo melhor, uma situação melhor. Você não vai precisar ficar na esquina pedindo dinheiro para tomar cachaça. Ele falou: mas e Jesus Cristo está onde? Eu falei: Jesus Cristo está no nosso coração, Jesus Cristo está no seu coração. Eu falei: então ele está aqui. Saiu vindo. Eu pensei: bom, ele está aí para quem quer Jesus Cristo. Para quem quer. Alguns dias atrás, meus irmãos, eu recebi a notícia de que um amigo meu havia falecido, 57 anos. 57 anos. E ele ficou, depois que a mãe dele morreu, ele ficou meio maluco. Separou da esposa, dos filhos, que ele gostou. Bebendo muito, né? Não conseguia trabalhar e tal. E aí ele acabou falecendo. Ele era uma pessoa que me ligava todo dia. Ele me ligava: estou passando, não estou passando bem, ora para mim. Eu oro, nunca vou negar uma oração para ninguém, nunca. Eu orava para ele, mas eu falava com ele, mas não adianta eu ficar orando por você se você não orar por si mesmo. Não adianta eu ficar pedindo a Deus, clamando a Deus, se você não quiser. Se você não quiser. Eu falei com ele: você está numa situação igual a pessoa que fica doente, vai ao médico, fala
relata o médico os sintomas que está sentindo, o médico pede exames, a pessoa faz os exames, volta ao médico, o médico dá a receita e ele não compra e não toma os remédios. Não tem como se curar, não tem como mudar, não tem como melhorar. Eu falei com ele, não adianta, cara. Você é o médico e querer que eu tome o remédio para você. Tentou suicidar 5 vezes. Teve um dia que eu fui duro com ele nas minhas palavras. Falei, olha, uma hora, você já tentou 5 vezes, uma hora Deus vai deixar acontecer, tá bom? Deus vai permitir. Permitir que aconteça. Porque não é tanto isso que você quer. Ah, então me leva lá no HPS, eu estou passando mal. Eu veio no HPS, deixei lá para se consultar. Passados uns dias, ele me ligou novamente, falei, como é que você está? Ah, não estou passando bem, ora por mim. Falei, ó, os dias se passaram, a esposa dele me mandou uma mensagem, voltou ao médico com ele, o médico preferiu internar, internou, sedou ele, estava lá sedado, entubado, né? E eu até fui lá, levei minha esposa também lá para fazer uma visita para ele, e uns 2 dias depois ele acabou partindo. Eu falei para minha esposa, talvez Deus tenha levado ele nessa condição para evitar que ele suicide e acabe partindo por um suicídio. E por que eu estou revelando, compartilhando, dividindo essas histórias com a igreja? Eu tenho andado muito preocupado com a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus. E nessa passagem que a gente leu aqui no livro de Mateus, essas palavras que eu li que foram ditas por Jesus Cristo. Jesus Cristo reúne ali as pessoas e fala, olha, haverá um dia em que a situação será como o tempo de Noé. Na época em que Deus deu a ordem para Noé construir a arca, passou para Noé todas as medidas para se construir a arca. Foram muitos e muitos anos de trabalho duro, árduo de Noé e sua família. Noé foi chamado muitas vezes de louco, de maluco, porque ele estava construindo uma arca no alto de um morro. E naquela época as pessoas, né, não estavam preocupadas com Deus. Não estavam. Havia um período muito grande de apostasia. Apostasia é quando as pessoas elas vão se distanciando de Deus, já não esquentam mais a cabeça com a vida espiritual, não se preocupam em cuidar do seu lado espiritual. E a gente precisa lembrar que quando Deus criou o homem, Deus pegou o pó da terra, está lá, Gênesis capítulo 2. Deus pegou o pó da terra, criou ali um boneco, e soprou o sopro da vida nas narinas daquele boneco, e o boneco tornou-se alma vivente. Então nós somos feitos em 2 partes, nós somos feitos de carne, parte material, e de espírito. Nós temos em nós o nosso espírito que foi dado diretamente por Deus. E a apostasia justamente aí é quando a pessoa ela para de se preocupar com a sua parte espiritual. A gente lê muitas vezes na Bíblia e ouve muitas vezes pregadores falando de que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Como cidadão ali, morador de rua, se Jesus está no meu coração, então Ele está aqui. Mas quando a gente lembra lá da 7ª, 8ª série, talvez, acredito que tenha sido bem na 7ª série, a gente lê as leis de Newton. E a gente lembra de que uma lei de Newton, que é a lei da impenetrabilidade. O que é a lei da impenetrabilidade? É a lei que diz que 2 coisas não ocupam o mesmo espaço. Se aqui, nesse altar, tem esse púlpito, se ele está aqui,
não tem condições de outra coisa estar no mesmo lugar. Eu e esse púlpito não conseguimos estar no mesmo lugar. Para eu ocupar esse lugar do púlpito, eu tenho que tirá-lo para eu chegar aqui. Isso é uma lei que diz que duas coisas não conseguem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E aí, quando a gente lê na Bíblia, e quando a gente ouve o pregador dizendo: o Espírito Santo habita em nós. Sim, habita, mas é preciso que haja um espaço para que o Espírito Santo possa estar na nossa vida. Se não tiver espaço para o Espírito Santo, ele não habitará em nós. Para que o Espírito Santo possa entrar no meu coração, no nosso coração, é preciso que tenha o quê? Vaga. Quando nós chegamos na porta de um elevador e lá está escrito capacidade 6, 7, 8 pessoas, ele tem espaço para 6, 7 ou 8 pessoas. Não adianta querer entrar 10. Não adianta. E assim é o Espírito Santo em nossa vida. Para que ele possa entrar no meu coração, no nosso coração, tem que ter espaço para ele. E quando as pessoas entram numa situação de apostasia, que é a pessoa não quer mais se preocupar com o seu lado espiritual, ela começa a ter o que? O seu coração, a sua vida ocupada por outras coisas. Por outras coisas. E quando eu digo outras coisas, amados, são coisas que são prejudiciais para a nossa vida. Nós precisamos sim nos preocuparmos com a nossa vida física, familiar, conjugal. É preciso que tenha isso. É preciso que eu hoje esteja pensando na minha semana. É preciso que eu hoje esteja pensando amanhã é segunda-feira. Tem uma adversidade para amanhã, tem jogo da Copa do Mundo, o Brasil vai jogar. Então eu já preciso adequar o meu dia de amanhã com essas características. Eu já preciso pensar na terça-feira, eu já preciso pensar na quarta-feira, que eu já tenho compromisso com a quarta-feira de manhã, mas aí eu falando particularmente de mim, eu já tenho um compromisso às 9, eu já tenho um compromisso às 8, e depois eu tenho um compromisso às 9, e eu já tenho que resolver todos esses problemas até no máximo 2h30, porque 3 horas tem culto. Preparar, porque eu tenho que vir no culto de quarta-feira, da parte da tarde. Então nós precisamos sim estar pensando nesse tipo de coisa. Mas tem pessoas que estão preocupadas com coisas fúteis. E é por isso que Jesus Cristo falou: olha, chegará um tempo em que a situação será igual ao tempo de Noé. Noé é preocupado em fazer a arca, não é preocupado em trabalhar, não é preocupado em preparar, em cumprir as ordens, os mandamentos, as determinações de Deus. E o povo se preocupado em quê? Em casar, em dar-se casamento, em fazer festa. Preocupado com os desejos materiais. Ai, mas eu não posso fazer uma festa? Eu não posso sair com a minha família para jantar, para almoçar fora, não posso ir no shopping com a minha família, passear, dar uma volta. Pode e deve. Nós precisamos também arejar a nossa cabeça. Nós precisamos aliviar a nossa cabeça. As cargas do trabalho no dia a dia, né? A vida em casa, conjugal, vida com filhos pequenos consomem muito tempo da gente. Eu não tenho filho pequeno mais, o meu pequeno já está com 19, mas é
tenho um neto de 1 ano, eu me revezo com a minha filha. Sexta-feira eu não venho à igreja, sexta-feira à noite, porque sexta-feira à noite eu tomo conta do meu neto para ela poder ir à igreja. Então a gente vai se revezando, a gente vai se ajustando. A gente precisa de um tempo para a gente. A esposa precisa de um tempinho para sentar, botar os pés para cima e relaxar. O marido também às vezes precisa de um tempinho para ficar sossegado, quietinho, não falando nada, só quietinho. Nós homens, às vezes a gente não quer falar nada, a gente não quer conversar, a gente só quer ficar sentado no sofá. Às vezes a televisão está ligada, eu não sei nem o que está passando na televisão, não estou nem vendo o que está passando, mas eu só quero ficar ali sentadinho, quietinho, sossegadinho. A gente precisa desse tempo. E às vezes a gente está lá sentadinho, quietinho, o filho vem, o pai. Um dia desse eu cheguei em casa, já era umas 8 horas da noite, eu trabalhei muito aquele dia. Era até uma quarta-feira, eu nem vim ao culto. Já parei, era 7 horas da noite. Fui para casa, só tomei um banho e comi uma coisa lá no lanche e fui deitar. 9h15 eu estava deitando, estava moído. E aí quando foi umas 10h30 da noite, meu telefone tocou, meu filho, pai, estou saindo da faculdade agora, pai. Estou cansado, só consegue me buscar. Falei, Jesus, meu filho, hoje eu estou deitado. Está tudo bem, filho. Porque hoje o seu pai está moído, cara, quebrado, está morto, de cansado, físico. São coisas do nosso dia a dia. São coisas da nossa vida. Mas Jesus Cristo já nos alertou. Há 2000 anos atrás ele alertou, falou assim, chegará um dia que será igual foi anteriormente. E é o que nós estamos vendo hoje, meus amados irmãos. Muitas pessoas não estão preocupando com a qualidade e a saúde espiritual. Muitas pessoas não estão se preocupando com a sua vida espiritual. E aí às vezes eu escuto pessoas falar, mas eu vou 3, 4 dias, 5, 7 dias por semana, eu vou na igreja de tarde, eu vou na igreja de noite. Meus amigos, meus irmãos, povo de Deus, vir à igreja não quer dizer que você está cuidando da sua vida espiritual. Essa é uma realidade, irmãos. O cuidar da nossa vida espiritual, amados, cuidar da nossa vida espiritual é 24 horas por dia. Não sei se eu já dividi essa história com a igreja, se eu já dividi-la-ei novamente, mas é uma fábula em que diz que uma senhora, ela mudou-se para um apartamento, e no prédio de apartamentos tinham 10 apartamentos apenas no prédio. E ela então percebeu que nenhum dos outros 9 moradores eram evangélicos, eram crentes, só ela. E ela tomou para si a responsabilidade de evangelizar todos os outros moradores. Então ela saiu um dia de casa, foi a uma loja e comprou 9 Bíblias. Ela falou, são 10 apartamentos, menos o meu, 9. E ela partiu então, vou evangelizar e vou doar uma Bíblia para cada morador desse prédio. E ela foi no primeiro prédio, no primeiro apartamento, bateu e falou, olha, eu sou uma moradora nova e eu gostaria de falar para você de Jesus Cristo e te oferecer uma Bíblia. Você aceita? A pessoa aceitou, ela falou de Jesus Cristo, ela evangelizou, ela orou. E foi para o segundo a mesma coisa, e falou de Jesus Cristo, evangelizou, ofereceu a Bíblia, a pessoa aceitou, e assim foi, assim foi. 8 apartamentos, todos ouviram a mensagem, receberam a evangelização, aceitaram a Bíblia.
Mas quando ela chegou no último apartamento, ela bateu, o morador atendeu, ela falou: olha, eu sou uma moradora nova e eu sou evangélica e eu vim aqui para falar para você de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é bom, maravilhoso, quero te oferecer uma Bíblia e te convidar um dia para você visitar a igreja. Você aceita? E a mulher disse: não aceito. E ela então perguntou: mas por que você não aceita a Bíblia? Por que você não aceita a minha oração? Por que você não aceita a minha evangelização? E a mulher então disse: olha, eu estou trabalhando num projeto e eu preciso concluir esse projeto. Você pode voltar daqui a 6 meses? Eu acredito que já terminarei. Eu terei terminado. E a mulher então saiu desolada, triste, aborrecida, angustiada. Puxa vida, 8 receberam, só essa não quis. Ela foi para casa, colocou a Bíblia na prateleira, guardou e deixou o tempo passar. 6 meses depois ela se lembrou do episódio, foi lá, pegou a Bíblia, voltou novamente na casa da mulher, bateu na porta e a mulher atendeu. Ela falou: olha, lembra de mim? Eu vim aqui 6 meses atrás, queria te dar uma Bíblia de presente, falar de Jesus Cristo e você aceita? E a mulher falou: não, porque eu ainda não terminei a minha pesquisa, eu estou fazendo a minha pesquisa, eu preciso terminar essa pesquisa para somente depois te dar uma resposta. Pode voltar daqui a 6 meses? A mulher, novamente indignada, aborrecida, triste, voltou para casa, guardou a Bíblia novamente e deixou o tempo passar. Passaram-se mais 6 meses, então ela se lembrou, foi lá, pegou a Bíblia, foi lá e bateu na porta da mulher. A mulher atendeu e ela falou: olha, lembra de mim? Eu voltei aqui 1 ano atrás, você estava fazendo a pesquisa, eu voltei 6 meses atrás, você estava fazendo a pesquisa, eu esperava 6 meses, já se passaram 6 meses, eu voltei, eu quero falar para você de Jesus Cristo, quero te oferecer uma Bíblia. Você aceita? E a mulher falou: sim, aceito. E a mulher ficou assustada. Ela falou: eu quero te convidar para ir assistir um culto na igreja onde eu frequento. Você aceita? E a mulher disse: aceito. Que dia que tem culto? Ela disse: daqui 1 hora tem culto na igreja. Ela falou: então aguarde só uns minutos que eu me trocarei, mudarei apenas a minha roupa e nós vamos, eu quero assistir você. E a mulher ficou ali na sala, né? Pulando de alegria. Poxa vida. A dona da casa então foi, trocou de roupa, e quando ela voltou, a outra mulher perguntou: olha, você disse para mim que estava fazendo uma pesquisa e precisava concluir a pesquisa de aceitar a minha oferta? Ela falou: sim, terminou a pesquisa? Terminei. E o que a senhora estava pesquisando? A moradora então disse: eu estava pesquisando a sua vida. Mas a minha vida, mas por quê? Porque eu queria saber se você realmente é o que você está me oferecendo. Eu não posso sair recebendo e aceitando uma coisa sem saber se você vive. Então por isso que eu digo para os irmãos, eu digo para a igreja, eu digo também para mim, porque a Bíblia fala, né, que a palavra do Senhor é uma faca de 2 gumes. Então quando eu trago uma mensagem para a igreja, essa mensagem não é só para vocês, essa mensagem é para mim também. É para mim também. Então a gente tem que buscar a unção de Jesus, a unção espiritual, cuidar do nosso espírito. É 24 horas por dia. 24 horas por dia. Um amigo meu chegou um dia perto de mim e falou assim: rapaz, ele é evangélico, eu disse: rapaz, minha filha chegou perto de mim e falou comigo: seu pai, vê se essa roupa tá boa para eu ir na igreja hoje. Ele olhou para ela e falou assim: você vai no supermercado com essa roupa? Ela falou assim: vou. Eu falei: então tá bom para você ir na igreja. E você não pode ter 2 tipos de roupa, um para ir na igreja e um para ir no supermercado. Para vir na igreja você vem toda recatada, fechada até o pescoço, e para ir no supermercado você vai com uma roupa qualquer? Não, você não pode ser 2 pessoas, você tem que ser uma só pessoa. No supermercado, na igreja, na loja, no shopping, perto do meu pastor, longe do meu pastor, perto do meu marido, perto da minha esposa, longe do meu marido, longe da minha esposa. Eu tenho que ser a mesma pessoa, porque eu tenho que ser dominado pelo meu espírito.
resposta: mas o olho não tem cerca. O olho não tem cerca. Mas cabe a mim decidir o que eu quero olhar. Cabe a mim. Nós andamos nas ruas, nós vamos a um clube, nós vamos a uma praia. Cabe a mim o que é que eu vou olhar. Os meus pensamentos, cabe a mim decidir o que eu quero pensar. Cabe a mim decidir o que eu quero falar. Eu não posso ter um vocabulário dentro da igreja e um vocabulário fora da igreja. Eu tenho que ter o mesmo vocabulário. Eu não posso ter um vocabulário, um pensamento quando eu estou aqui dentro da igreja, quando eu estou com o microfone na mão, quando eu estou com a Bíblia na mão, um pensamento. Quando eu saio daqui, eu começo a ter outro tipo de pensamento. Não, meu pensamento tem que ser o mesmo. É assim que eu cuido do meu espírito. É assim que eu fortaleço o meu espírito. Eu quero ser forte. Então eu tenho que ter um espírito forte. Para eu vencer espiritualmente. Para eu ouvir o que Deus está falando comigo. Para eu ouvir a mensagem que Deus está falando comigo. Para eu ter discernimento e entendimento das coisas do Senhor, do Evangelho do Senhor, eu preciso ter um espírito forte. Forte. Então, amados irmãos, na época de Noé, o povo casava, o povo estudava em casamento, o povo fazia festa, o povo não se preocupava em fortalecer o espírito. Noé falava, Noé ensinava, Noé orientava, e o povo não percebeu. De repente, a porta da arca se fechou, o céu escureceu, a chuva desceu, e aí o povo morreu. Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, abre a porta, mas a porta estava fechada. Nos atuais dias, amados irmãos, a gente vê as pessoas preocupadas com tudo. São pessoas preocupadas eu fiquei indignado um dia, mas eu falo assim, eu tenho direito de ficar indignado. Eu tenho direito de ficar indignado. Mas as pessoas parando no centro da cidade para fazer a marcha da maconha. Em gritar que elas são usuárias de droga. A pessoa parar no centro da cidade para buscar valores para si, mas esquece de que às vezes a busca desse valor é uma busca de um valor físico, de um prazer físico, não é uma busca de fortalecimento espiritual, não é uma busca de fortalecimento que vai te garantir a vida eterna. Por isso, amados irmãos, povo de Deus, isso me deixa preocupado com a igreja de Jesus Cristo. E qual que é a finalidade da igreja? A finalidade da igreja é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E o que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho significa novas informações, notícias novas. Então, quando Jesus Cristo veio trazendo o Evangelho dele, ele vinha trazendo o quê? Novas orientações, novas informações para o povo, para que o povo pudesse ter uma visão diferente. E a função da igreja hoje é essa: falar, olha gente, as coisas que a gente vê nesse mundo
podem ser boas, podem ser maravilhosas, podem encher os olhos, podem dar prazer, mas um prazer físico, mas não é um prazer espiritual. Ah, eu quero fazer uma festa para o meu filho, posso fazer? Pode. Se você tem condições de fazer uma festa para o seu filho, faça. Mas busque alguma coisa que vai encher o seu filho do poder do Espírito Santo. Ah, eu quero fazer uma festa na minha casa, posso? Pode. Mas busque fazer alguma coisa que vai encher as pessoas da unção do Espírito Santo. Meu filho falou comigo, pai, você não tem muitos amigos. Eu disse para ele, eu não preciso de muitos, eu preciso de bons. Eu preciso de bons, não preciso de muitos. Eu falei com ele, você quer ver minha casa fica cheia? É só dizer que eu vou fazer um churrasco, dizer que vai ter cerveja gelada. Eu falei que essa casa vai encher. E olhar e ver que na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um de nós, só tem espaço para coisas do mundo, não tem espaço para ele. Não tem. Ah, eu estou preocupado em fazer a festa junina. Você tem espaço para a festa junina? Festa junina comemora o quê? Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24, e amanhã, São Pedro, dia 29. Se tem espaço para esses santos, não tem espaço para o Espírito Santo. Ah, eu vou para o carnaval. Carnaval é festa da carne. Se tem espaço para o carnaval, não tem espaço para o Espírito Santo. Ah, eu vou passar o Réveillon na praia. Na praia de Réveillon na praia tem espaço para quem? Para Iemanjá. Se tem espaço para Iemanjá, não tem espaço para o Espírito Santo. Ah, eu vou dar só uma olhadinha nesse vídeo aqui, não tem nada demais não. Se tem espaço para você olhar um vídeo, mais ou menos, não tem espaço para o Espírito Santo. Então nós temos que escolher o que nós queremos. Eu quero o que eu quero? Eu quero o mundo ou eu quero o Espírito Santo em minha vida? E essa escolha, amados, é como eu disse, não tem como eu escolher por outro. Não tem como eu escolher por você. A escolha ela é pessoal. Pessoal, cada um escolhe. É igual quando a gente vai no restaurante almoçar. Cada um escolhe o seu prato, cada um escolhe a sua comida, cada um escolhe o que quer comer. Não tem como eu escolher o prato que a outra pessoa vai comer. Eu tenho que escolher o que eu quero comer. Então, povo de Deus, a minha preocupação é justamente essa, com a igreja de Jesus Cristo. Mas eu tenho certeza de que o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluias, glórias. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai derramar sobre você a unção.
se você quer a unção do Espírito Santo na sua vida, amados, eu te peço que você se coloque de pé. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluias. Oh, Espírito Santo, toca nesse povo. Entra na unção desse povo. Oh, Deus. Se desligue de tudo agora, povo de Deus. Abra o teu coração, abra a tua mente para o Espírito Santo. Diga para ele: Espírito Santo de Deus, eu te quero na minha vida. Entra, Espírito Santo de Deus, na minha vida. Entra agora, ó Deus de poder e misericórdia, em nome de Jesus. Ouça, meu Deus, o clamor desse povo, Pai. Ouça, Senhor, o choro desse povo que pede, que geme, que chora, Senhor, pedindo a unção do Espírito Santo em sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, entra de uma forma estrondosa na nossa vida, Senhor, no nosso lar, na nossa família, e arrebata, Senhor, e tira, meu Deus, repreenda toda a força maligna que está impedindo esse povo de abrir o coração verdadeiramente para o teu Espírito. Oh Deus de poder e misericórdia, oh Espírito Santo de Deus, vai enchendo esse povo agora, vai renovando esse povo, vai restaurando, Senhor, vai tocando, Senhor, no mais profundo da vida desse povo, Senhor. Dá, Senhor, na ajuda da alma, do espírito, da medula, Senhor, toca, Senhor, e renova esse povo, meu Pai, restaura esse povo, Senhor. Deus, que toda investida do mal, Senhor, que toda força maligna, Pai, que está tentando, Senhor, tocar, impedir, servir de pedra de tropeço, para que essa igreja, para que esse povo possa avançar, possa alavancar diante de Ti, possa crescer espiritualmente, Pai. Que essa força espiritual seja repreendida pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então eu te peço, Deus, eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus, toca nesse povo agora, Senhor. Entra, Senhor, como forma de fogo na vida desse povo, Senhor, e renova, e restaura, e cubra esse povo, Pai, de renovação com a tua unção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Se você puder, você louve o Senhor com as suas palmas. Aleluia, glória a Deus. Deus, povo de Deus, não deixe o inimigo tomar a bênção que o Senhor tem para você. Não deixe, não deixa. O Senhor quer fazer maravilhas na sua vida. O Senhor quer fazer coisas estrondosas na sua vida, mas não deixe ele tomar a bênção que o Senhor tem para você. Lembre-se, você é escolhido de Deus. Amém?